Muito bom dia a todas. É um prazer estar convosco aqui. Também estive o ano passado a falar, penso que sobre comunicação, e este ano pediram-me para falar sobre liderança, que é qualquer coisa que me é um bocadinho mais longínquo, mas, enfim, podemos falar de tudo. As mulheres podem falar de todas as coisas. Uma vez eu fui apresentar numa escola de pais um tema e alguém me disse: as mulheres podem falar sobre batatas. Se te dessemos batatas a falar, falavas sobre batatas. É verdade, as mulheres podem falar, sobretudo porque têm que ter uma experiência a todos os níveis, não é? De forma que é muito bom estar convosco. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui, de poder partilhar convosco alguma formação e também estar convosco, ouvir-vos, ver os vossos rostos, os vossos sorrisos, e espero e desejo muito que esta formação vos seja muito útil e desejo-vos um bom e santo dia de sábado. Antes de começarmos, vou pedir que nos levantemos para fazer uma oração ao Senhor. Santo Deus, nosso querido Pai, nesta manhã do teu santo dia de sábado e neste lugar tão cheio de boas recordações para todos nós, Senhor, nós vimos a Ti para Te louvar e para Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre cada uma de nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre todo o Teu povo. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele em quem podemos confiar, em cujos braços nos podemos abandonar e abrir à influência do Teu Espírito, que sabemos que vai estar presente. Dá-nos corações sensíveis, dá-nos inteligência, disponibilidade para podermos aprender, porque podemos aprender sempre, Senhor, quando estamos contigo e quando estamos também entre irmãos. Que a Tua bênção seja também com todos os nossos irmãos espalhados por todo o mundo, em todas as igrejas, todas as comunidades. Que este dia possa ser um dia de bênção, de crescimento espiritual, em que possamos criar uma maior intimidade contigo, possamos estar, Senhor, em sintonia contigo, através do Teu Espírito Santo. Vem, pois, estar neste momento abençoando-nos e conduzindo-nos também nesta reflexão. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então a mim cabe-me falar-vos do que é ser uma mentora, não é? Às vezes nós dizemos: eu fiz isto, tive esta mentora, foi minha mentora, a irmã Elisa, estive aqui ou fui ali, realizei esta ou aquela tarefa e tive como minha mentora esta pessoa. O que é ser mentora? O que é uma mentora? Digam lá. Não é uma palavra que nós usemos muito em português, mas existe, não é? E é neste sentido de dizer foi minha mentora ou é meu mentor. O que é que vocês acham que é uma mentora? Um mentor, sim. Um orientador, exatamente. Um professor, mais. Um conselheiro, um guia. Alguém que nos ajuda no nosso desenvolvimento. Portanto, alguém, sobretudo, que partilha a sua experiência conosco e nos ajuda a desenvolver aquilo que nós temos, não é? Que é o nosso potencial. Porque muitas vezes nós somos portadores de um potencial que está muito ainda desconhecido, não é? Que está ainda enterrado, que não foi desenvolvido. E é necessário alguém que tenha olho de lince, que veja longe, que consiga ver para além das aparências, daquilo que nós mostramos na superfície e que possa discernir potencialidades e ajudar-nos a descobri-las e a desenvolvê-las. É isso que é realmente uma mentora. Mas vamos ver, portanto, aqui
O que nos diz o nosso programa, que nos vem da Conferência Geral de Pessoas Técnicas que realmente estudaram estas coisas e podem partilhar connosco. Então, ser mentor é uma experiência, sobretudo, relacional, onde uma pessoa capacita, anima, ensina e partilha experiências e recursos com outra pessoa. É tudo aquilo que nós dissemos aqui. É isto que é ser mentor. Mas é muito importante ali a experiência relacional. É dentro de uma relação. Não se passa como o que eu estou a fazer aqui agora, não é? Eu estou aqui, tenho uma plateia e eu estou falando para vocês. Ser mentor não é fazer o que eu estou a fazer. Ser mentor é passar alguma coisa, desenvolver alguma coisa dentro de uma relação pessoal, de pessoa a pessoa. O mentor busca estabelecer os relacionamentos, sejam de curto ou de longo prazo, o que ajudará a maximizar o crescimento pessoal e espiritual da pessoa mentoriada, portanto, aquele que é dirigido. Trata-se de um relacionamento no qual o mentor ajuda alguém a alcançar o seu potencial dado por Deus. É isto que é ser mentor. Eu tenho a certeza que a Elisa, que foi diretora do Departamento da Mulher em Angola durante muitos anos, foi uma grande diretora, já tenho ouvido falar, ela fez isto, não é? E muitas nós as mulheres, as diretoras do Departamento da Mulher, somos pessoas que podemos fazer isto mais facilmente porque estamos em contacto com mulheres e podemos discernir o seu potencial e ajudá-las, revelá-las a elas mesmas e ajudá-las a desenvolver o que o Senhor disse. Portanto, como já dissemos, a maior parte deste trabalho é informal. Não exige um quadro específico de uma sala, não exige uma formação específica de um currículo, não, é um trabalho que é informal. O relacionamento envolve o companheirismo, a camaradagem, a correção e a amizade. A amizade é muito importante porque cria esse clima de confiança em que a pessoa tem confiança para se dirigir à mentoriada e a mentoriada também para acolher em segurança, em intimidade a outra pessoa. São amigos, ensinam, inspiram e ajudam-nos a alcançar o pleno potencial. Esse relacionamento com o mentor geralmente acontece na base do indivíduo a indivíduo. Portanto, por isso é que a amizade é importante e está geralmente presente. Portanto, é de pessoa a pessoa. Mais uma vez, o que é um mentor? Segundo o dicionário Aurélio, diz que é a pessoa que guia, ensina ou aconselha outra. Guia é um mestre, é um conselheiro, mas a amizade, o relacionamento pessoal, próximo, é sempre a base desta mentorização, se assim podemos dizer. Vamos avançar? Alta tecnologia e toque excelente. Vocês sabem que vivemos num tempo de alta tecnologia. Infelizmente, felizmente por um lado e infelizmente por outro, hoje as pessoas estão muito sempre com a cabeça dentro da máquina, não é? Quer seja o telemóvel, quer seja o computador, quer seja o que quer que seja, hoje as pessoas vivem isoladas umas das outras, sempre ligadas, portanto, a esta alta tecnologia. E é por isso que é cada vez mais importante e necessário o contacto humano. As pessoas necessitam de pessoas, não é? E então isto é muito importante, que haja mentores, tenhamos alguém que se aproxima de nós e que nos fala e que mantém connosco um relacionamento pessoal, porque senão, particularmente os jovens, eles têm cada vez menos relacionamentos pessoais. Como é que se chama? Vocês devem saber, eu agora não me lembro o nome, mas alguma de vocês, ainda a semana passada se falou nisso na televisão, que é um comportamento dos jovens que perderam completamente o contacto com a sociedade, com os outros, com os seres humanos e vivem unicamente ligados ao telemóvel e ao computador. No Japão isso foi identificado como uma espécie de doença. Alguém se lembra do nome?
Diz, claro. Hikikomori. Portanto, hoje há cada vez mais pessoas com este problema, não é? Jovens e menos jovens, mas particularmente os jovens, eles vão se habituando a ficar isolados. Portanto, é necessário que estas pessoas tenham alguém que se aproxime delas, que lhes diga: tu és pessoa, não és máquina, e que lhes faça sentir o privilégio de ser pessoa, através de um contacto próximo. Há estudos que mostram que os adolescentes que são mentoreados, ou seja, que têm alguém que se ocupa deles, que os acompanha, têm 46% menos probabilidades de passar a consumir drogas, 75% a mais de probabilidade de melhorar os seus alvos pessoais e 52% menos probabilidade de faltar na escola em relação com os adolescentes que não têm mentores. Portanto, quando um adolescente tem alguém adulto que se aproxima deles, que se interessa por eles, que cria pontes e relacionamentos, eles têm realmente melhores resultados. Não obstante, como diz aqui, apenas 2% de jovens são mentoreados. Têm um adulto significativo que realmente os ajuda, que os revela a eles mesmos, porque os jovens necessitam desta proximidade de pessoas. Mentorear versus modelar. Muitas vezes nós pensamos que para sermos mentores e ajudarmos alguém a fazer o seu percurso, a se desenvolver, a crescer, que é necessário que nós sejamos modelares, sejamos um modelo, não é? Mas como diz aqui, o mentor é aquele que está ciente das necessidades do outro, do mentoreado, e deseja usar os seus recursos para ajudar esse mentoreado a alcançar o seu potencial concedido por Deus. Portanto, não necessita de ser um modelo. Eu posso ajudar alguém, vou dar-vos um exemplo. Eu posso descobrir que esta nossa irmã, ou estava aqui, por acaso não cantamos, não é? Hoje de manhã ainda não cantamos, penso que vamos cantar daqui a bocadinho, não é? Mas eu poderia ouvir esta irmã e eu intuir, compreender que ela tinha uma boa voz. Eu posso não ser cantora, mas perceber isso, ajudá-la a descobrir que ela tem uma boa voz, ajudá-la a desenvolver esse dom, esse talento que ela recebeu de Deus, ajudá-la a desenvolvê-lo. Portanto, eu não preciso de ser cantora para fazer isto, não é? Portanto, mentorear não é o mesmo que ser modelo daquilo que nós ensinamos. Avançamos para outro porque vamos ver o que é o modelo. Modelar, o modelo é alguém que representa um padrão de excelência a ser imitado e necessariamente não tem necessidade de um relacionamento pessoal com outra pessoa. Então digam-me lá qual é a diferença fundamental entre um mentor e um modelo. É o relacionamento, é a proximidade. Estão a ver? Portanto, o modelo não precisa de estar perto, não é? Imaginem todas as grandes stars do desporto, da música, do cinema, são modelos para os jovens. Eles não estão perto, não é? Eles influenciam pelas suas vidas, pelos seus comportamentos, positivos ou negativos, mas o modelo não tem que estar perto. É alguém para quem se olha que se pretende imitar. Em contrapartida, um mentor não tem que ser imitado. Ele pode não ter o comportamento que promove, portanto, no outro. Podemos avançar? Portanto, o exemplo não é o principal no influenciar os outros. É apenas um dos fatores. Portanto, não precisamos de corresponder àquilo que temos que ensinar ao outro. Jesus foi um grande mentor, não é? Jesus influenciou pelo exemplo. Claro que Jesus era o exemplo de tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que ele transmitia. Jesus era o exemplo em todas as coisas. Dê-me lá um exemplo
de Jesus ensinando pelo exemplo. Muito bem, eu também quando pensei nesse, não é? Ele manda lavar os pés aos discípulos, toda a gente sabia o que era lavar os pés, não é? Toda a gente até fazia isso. Mas Jesus ensinou fazendo, não é? Portanto, ele foi um mentor, também foi um modelo. E pela instrução, um exemplo de Jesus, influenciando pela instrução. O Sermão da Montanha, todos os sermões do fim do seu percurso que encontramos no Evangelho de São João. Jesus instruía pela palavra, não é? Dava o exemplo e explicava. E pelo envolvimento. Pois, Jesus, quando ensinava, Jesus estava no meio daqueles que ele ensinava, ele estava próximo, não é? Ele dormia com os discípulos, comia com os discípulos, estava com eles, levava-os para onde ele fosse. Portanto, Jesus era um mestre. Vocês sabem que geralmente os mestres do mundo gostam de ter uma certa auréola, e essa auréola é mantida pela distância. A maior parte de todas essas grandes vedetas que os jovens admiram muito, admiram-nos porque só veem, enfim, essa aparência. Quando há um ditado que diz: o maravilhoso longínquo desaparece quando o olho se aproxima demasiado. Ou seja, aquilo que é maravilhoso à distância, quando nós olhamos de perto, deixa de ser maravilhoso. Porque nós começamos a ver os podres, não é? Então, os mestres, para manterem a sua auréola, mantêm-se distantes da população, não é? Eles estão distantes, são os mestres, são sempre vistos como gente especial, geralmente até têm um ar especial, uma voz especial. Jesus foi o mestre dos mestres, mas ele nunca teve medo de estar próximo. Ele estava absolutamente próximo, sempre, lado a lado. Portanto, cotovelo a cotovelo, ombro a ombro. Portanto, Jesus envolvia-se, ele não tinha medo que o vissem interiormente. Ele era o que era e era assim que ele influenciava. E também pela avaliação, não é? Dê-me lá um exemplo em que Jesus tenha feito uma avaliação daquilo que ele ensinava e daquilo que ele queria passar. Uma avaliação. Jesus, há pelo menos um momento específico em que faz uma avaliação. Sim. Sim. E porquê é que a Cristina acha que isso é uma avaliação? A Ju, sim, a Ju. A Cristina está ali. Vocês são tão parecidas, as duas. Sim, diga, Ju. Muito bem. Aí Jesus quer que eles avaliem o seu comportamento que Jesus naquele momento está a projetar. Mas Jesus fez algo em que parecia que não. Exatamente. E então, ao mesmo tempo, ele expõe-se à avaliação dos discípulos para que eles compreendam. Diga, Cristina. Faz uma avaliação da fé da mulher, mas do seu próprio trabalho, do seu próprio mentoriado. Sim, quando Pedro anda na água. Avalia o comportamento de Pedro. Mas eu não digo avaliar os comportamentos dos outros, avaliar o seu próprio trabalho. Diz, desculpe. Quando está na cruz. E disse que era bom pastor.
Bom, nós estamos a ver... Sim, irmã. Também Jesus, na realidade, ele estava sempre avaliando, não é? Mas avaliando-se, saber o que é que pensavam do seu trabalho. Quando João Batista mandou os seus discípulos perguntarem se é ele que esperava Ou se viria outro, também. Não, eu penso que uma avaliação específica é quando Jesus diz: o que é que os homens pensam de mim? Ou quando ele diz aos discípulos: e vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? Então Jesus ali está a avaliar, não é? Está a dizer: eu estive durante este tempo todo a ensinar, hein? Deixa lá ver o que é que eles agora, o que é que passou, o que é que vocês acham de mim, não é? Fez avaliação, portanto, do seu ministério. Então, é isto que nós devemos fazer como mentores, não é? Devemos avaliar se a pessoa a quem estamos a ensinar, a quem estamos a ajudar, a quem estamos a influenciar, está realmente, se está a correr bem, se está a passar a mensagem. Podemos avançar? Encontramos aqui na Epístola de Tito, poderíamos dizer, a primeira referência à mentorização de mulheres. Há aqui uma referência explícita a este trabalho de influenciar mulheres por outras mulheres. Vejam o que diz aqui: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então poderão fazer o quê? Ensinar as mulheres novas a amarem os seus maridos, os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, submissas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isto é um trabalho de mentora. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é que as mulheres mais velhas sejam mentoras das mulheres mais novas, ajudando-as no desenvolvimento das suas tarefas domésticas. Hoje nós não temos só tarefas domésticas, não é? Felizmente temos, enfim, o leque é muito mais alargado, é muito maior e podemos fazer muito mais coisas. Então, geralmente, já nem é quase necessário sermos mentoras nestas questões, mas sabem que sim. Sabem que há associações que têm como objetivo unicamente ajudar as raparigas novas a saberem fazer tarefas domésticas. E sabem porquê? Porque hoje, em casa, as mães não têm mais tempo de ensinar isso às suas filhas. E as próprias filhas... os estudos absorvem de tal maneira a vida das jovens que elas não desenvolvem essas competências práticas, manuais de cuidar de um lar, dos filhos e tudo isso. Então é necessário que elas depois o aprendam mais tarde. Então está indicado aqui na palavra de Deus este serviço, esta atitude de mentorear, de ajudar realmente as mulheres umas às outras a encontrar. Podemos avançar? Podemos dizer que mesmo em casa, estávamos a dizer que hoje as jovens já não aprendem muitas coisas, mas para dizermos a verdade, a principal mentora da nossa vida quem foi? Foi a mãe. A mãe é a principal mentora na nossa vida. Mas sabem que depois, não sei, temos aqui uma psicóloga, eu penso que se cria uma relação que acaba por ser, eu não direi viciada, se calhar é um bocadinho forte. Mas eu penso que na família acabamos por falar uma linguagem que eu chamo familiês, em que nos habituamos sempre às mesmas coisas, às mesmas tarefas, à mesma linguagem. E muitas vezes, a partir de um determinado momento, a mãe e a própria família deixa de descobrir o potencial, portanto, dos seus próprios filhos.
há um condicionamento na família, não é? Pela educação, pelo amor, por todos os cuidados. A família é que ajuda a desenvolver uma criança. Mas há um período na vida em que nós precisamos de outros olhares. Qual é? Que outras pessoas nos olhem de outra maneira. Que não seja o olhar da mãe, do pai. Precisamos de outros olhares. Em que fase da vida esse outro olhar é tão importante? A adolescência, precisamente. Quando as jovens entram ali nos 13, 14, 15 anos. As mães, sim, mas depois as mães, enfim, a gente já sabe o que elas dizem, já sabem que elas nos acham as mais lindas, as melhores, as mais fantásticas, mas precisamos de um outro olhar, de alguém que nos olhe de outras maneiras. Porque às vezes há capacidades, potencialidades que o indivíduo tem que não são descobertos na família. É alguém de fora que realmente tem esse outro olhar e que vai ajudar a pessoa, portanto, a descobrir. Logo, a mãe, a família não podem ajudar em tudo, não é? Em tudo. Podemos avançar? Por exemplo, ainda sobre os adolescentes, estudos indicam que 53% de todos os alunos do ensino secundário têm relações sexuais em algum momento. Isto são estatísticas dos Estados Unidos. Eu não consegui encontrar estatísticas disto aqui para os portugueses, mas a diferença, quer dizer, não penso que haja uma grande diferença. Diga, irmã. Sim. Que idade ela tem, irmã? Pronto, estão a ver, não é? Todas as alunas usavam já, tomavam a pílula, portanto, para não engravidarem. Portanto, em Portugal, eu penso que em todos os países ocidentais, as estatísticas não devem variar muito umas das outras, não é? Também mostraram que dessas 53%, 14,5% mantiveram relações sexuais com 4 ou mais parceiros. Nem sequer é apenas uma experiência, são várias experiências. A sexualidade foi banalizado, não é? Porque os adolescentes estão entregues a eles mesmos, não têm ninguém com quem conversar sobre estas questões. 25 dos todos os primeiros nascimentos no país, lá na América, são de mães adolescentes entre os 15 e os 19 anos. E isto eu até pedi ao Michel para procurar na internet, para ver em Portugal, e não consegui ver nas várias faixas etárias entre os 15 e os 19. Mas em 2022, em Portugal, nasceram 1.600 crianças de mães compreendidas entre os 14 e os 19 anos. E dessas 3 crianças nasceram de mães com 13 anos. Vocês podem dizer, o que eu também pensei, 17, 18, 19 anos, não se pode. Mas no nosso tempo é diferente. No nosso tempo, uma mulher de 18 anos que tem uma criança é um acidente de natureza sexual, não é uma escolha. Não é? Portanto, logo deve-se ao comportamento dos jovens em relação com a sexualidade. Também foi visto que os adolescentes que consomem bebidas alcoólicas, a percentagem dobrou entre 1995 e 1996. Num ano, dobrou aqueles que consomem bebidas alcoólicas. E os que se embriagavam de um mês para o outro, aumentou de mais de 1%, de 8,3% para 9,6%. E isto é assustador. 29% de adolescentes do sexo feminino disseram ter pensamentos suicidas. E de 1980 a 1992, na América, a taxa de suicídios entre os jovens brancas aumentou 233%. Imagina?
em 12 anos, triplicou o número de pessoas, de jovens que se suicidam. Eu estive procurando ver em Portugal e vi apenas que tinha havido também em 2022 quase 1000 suicídios, mas não eram dadas as faixas etárias. Mas, enfim, sabemos que também há jovens. Talvez não seja tão grave como lá nos Estados Unidos, mas também é algo que pode acontecer. E um estudo revelou que a elevada perturbação de violência cresceu em 18% das meninas do segundo ciclo, até ao final do ensino básico, indicando alguma forma de abuso físico ou sexual. Portanto, tudo isto quer dizer apenas que os jovens estão demasiado entregues à máquina e a eles mesmos. E há necessidade de algum adulto que se aproxime dos jovens. Eles têm necessidade de um mentor, de uma mentora, alguém que os acompanhe, que faça a ponte entre o mundo deles e o mundo dos adultos, porque senão um fosso tão grande que os jovens, muitos caem nesse fosso e depois não conseguem levantar-se. Podes avançar. Então, isto leva-nos a uma conclusão, é que são necessárias pessoas que queiram ser mentoras, que estejam atentas, não é? No caso dos adolescentes e dos jovens, mas também mesmo de outras pessoas adultas que possam necessitar deste apoio, desta orientação. Então temos aqui uma espécie de declaração de missão da mentora cristã, que a declaração é que devemos inspirar as mulheres a alcançarem, as mulheres das nossas igrejas, devemos inspirar as mulheres a alcançarem o seu pleno potencial em Cristo, capacitando-as a aprofundarem a sua vida espiritual, a colocarem a sua fé em ação ao empregarem os seus dons ao serviço de Cristo, portanto, ao seu serviço. Ou seja, a nossa tarefa é espiritual. Se calhar nós não temos que levar ninguém a descobrir o seu dom de música, ou um dom literário, ou um dom de qualquer outra ordem, não é? Mas certamente podemos ajudar as mulheres mais jovens, ou mesmo menos jovens, mas que necessitem de um apoio, de uma ajuda a nível espiritual. Vocês sabem que nas nossas igrejas nós temos uma grande preocupação, e acho que o que estou a dizer não é nada que vocês não saibam, em batizar as pessoas. Evangelizamos-las, batizamos-las e depois quase que as largamos na natureza, não é? As pessoas ficam largadas e, sobretudo, em igrejas muito grandes, as pessoas sentem-se completamente, largadas, assim, não é? Elas não conseguem criar pontos. Então, é necessário que as diretoras do Ministério da Mulher, as pessoas ligadas a este ministério, estejam atentas a estas pessoas que estão um pouco perdidas, que não conhecem... Enfim, conhecem as doutrinas básicas da igreja, mas não têm uma experiência com a igreja, com as suas raízes, com o seu percurso, portanto, com a personalidade de base de uma igreja. Vocês sabem que cada igreja tem a sua personalidade, não é? Então, há que integrar estas pessoas e ajudá-las a conhecer melhor a igreja. Então, para sermos boas mentoras, é bom fazermos algumas perguntas a nós mesmas. Por exemplo, será que atualmente estou disponível para atuar como mentora por um período e trabalhar com mulheres de diferentes antecedentes? Vocês sentem-se atraídas para fazer este trabalho? Estou pedindo a Deus para me ajudar a ver o potencial das mulheres a quem desejo servir como mentora? Ou seja, sou eu uma pessoa atenta às mulheres que estão à minha volta, para poder ajudar aquelas que realmente necessitam. Ou eu também me contento em ir à igreja, acabando os serviços religiosos venho para casa e volto lá no sábado seguinte. E as pessoas que estão perto de mim, por ali, eu também quase que nem as vejo, não é? Que elas são quase transparentes para mim. A minha vida inspira-as a cumprirem o seu propósito. Temos nós uma vivência que as pessoas se sintam também atraídas para nós. A vida de Jesus nos dá o exemplo de como viver.
Os seus princípios para influenciar vidas são eternos e muito mais estão disponíveis para serem por nós usados hoje. Estou ávida, tenho o desejo para descobrir quais são esses propósitos de Deus para a minha vida e para a vida daqueles que estão à minha volta. Portanto, isto são questões que devemos perguntar-nos a nós mesmos. Estou disposta a partilhar, aqui está, a prestar contas pelo que aprendi. Estou disposta a dar aquilo que eu aprendi. Não me é solicitado mais. É-me solicitado partilhar aquilo que eu aprendi com a vida, portanto, com a experiência, com o percurso que eu fiz. Tenho evitado a responsabilidade de ser mentora de outras mulheres porque me sinto inadequada, acho que não sou capaz. Às vezes podemos pensar que não somos capazes. Diria eu hoje a Deus, irei seguir-te com um coração puro, mostra-me pessoas a quem deverei exercer impacto com os princípios bíblicos, com o ouvido que ouve e quem darei ânimo para seguirem na jornada da vida. Queremos nós pôr-nos realmente ao dispor do Senhor, para que o Senhor nos use. Pedimos nós a Deus pessoas. Pedimos pessoas a Deus para influenciar. Eu penso que é o ministério mais frutífero que nós podemos ter. É esta relação pessoa a pessoa, através da qual passamos a nossa fé, quando ela não é crente, e através da qual passamos a nossa experiência quando ela já é crente. Este é o trabalho que toda a pessoa pode fazer. Não é? Nem toda a gente pode pregar num púlpito, fazer uma campanha de evangelização, fazer um número especial, mas nós podemos sempre pedir a Deus que nos dê uma pessoa que nós possamos influenciar para a levar até Ele. Então, os principais papéis do mentor, nós já vimos aqui. Vamos passar a ser guia, orientador, conselheiro. Podes avançar, amiga, porque nós já vimos tudo isto aqui. Sim. Agora vamos ver as características daquilo que é um bom mentor. É uma pessoa que dá apoio, que está disponível, portanto, para o outro. É paciente, é preciso ser paciente. É preciso saber respeitar, porque mentorear não é mentalizar, não é fazer lavagem cerebral. Estão a ver? Mentorear não é fazer lavagem cerebral. Mentorear é respeitar os limites do outro, os tempos do outro, os seus próprios critérios. Há que respeitar a pessoa. E avançamos na medida que a pessoa nos dá abertura, não é? Para que possamos transmitir-lhe o que queremos. É termos interesse pelas pessoas. Isto é muito importante. As pessoas sabem muito bem quando temos interesse por elas, nelas, ou quando apenas queremos passar-lhe alguma coisa que é do nosso interesse. Não é? Mesmo na evangelização, nós muitas vezes, as pessoas captam esta nossa tendência. Passarmos algo porque nos interessa a nós passar. Será que é isso, evangelizar? É passar alguma coisa que nos interessa a nós? Que interesse é que nós temos em evangelizar? O interesse é do outro. Então nós devemos passar a mensagem sempre com este respeito, procurando chegar ao outro e fazendo-lhe sentir que é por ele que fazemos as coisas e não por nós. Não é? Porque muitas vezes fazemos-lo por nós, esta é a verdade, não é? Temos que ter segurança na nossa posição, seguras naquilo que lhe queremos transmitir, ser empreendedoras, tomar iniciativa, dar visibilidade à pessoa e, enfim, da nossa parte, é algo que nos podemos orgulhar quando podemos ajudar alguém e também é importante mostrar consideração pelo bem-estar dos outros. Este também já tínhamos visto.
Devemos também perguntar-nos sobre a pessoa. Eu quero mentorear a Elisa, eu devo perguntar-me quais são as suas prioridades, o que é importante para ela, como é que eu a posso ajudar e o que é que ela quer que eu lhe faça. Eu não tenho que lhe fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que ela realmente necessita que eu faça. Mesmo se eu depois lhe quero dar mais alguma coisa, terá que ser sempre com o seu consentimento, com a sua abertura. Ainda para quem deseja ser uma mentora, deve encontrar alguém a quem servir como mentora. Vocês estão a pensar nas mulheres da vossa igreja, nas jovens, estão a pensar em alguém que poderiam ajudar. Alguém está a pensar em alguém que poderia ajudar? Levanta a mão, se alguém está a pensar em alguém, talvez eu possa ajudar esta pessoa. Vejo algumas mãos que se levantam. Muito bem, pensem nessas pessoas. Portanto, encontrem essa pessoa. Busquem ver o seu potencial. Estude um pouco também o que é ser mentora. Isto que vos estou a dizer aqui pode-vos ser útil. Façam um contrato. O que é isto, fazer um contrato? Fazer um contrato é estabelecer limites também à nossa relação, não é? Limites de tempo, alvos também, o que é que nós queremos passar àquela pessoa para que o envolvimento com aquela pessoa não ocupe toda a nossa existência, não é? Também basear o nosso relacionamento nos princípios da Bíblia, dar tempo à pessoa, para que a pessoa se descubra, acredite nela e perguntar-se a si mesma o que é que esta pessoa necessita para crescer. É estar atento. É manifestar respeito, é manifestar confiança, é criar uma parceria em que se tem atividades que constroem, é reforçar a autoestima. Como é que se reforça a autoestima de alguém? Quando queremos ajudar alguém. O que é que vocês fazem para reforçar a autoestima de alguém? Como? Valorizar, elogiar. O que é que disse a irmã? Ensinar-lhes a confiar em Deus, mostrar-lhes também, contar-lhes experiências em que confiamos e o Senhor foi fiel. E, portanto, administrar o tempo, porque às vezes nós não fazemos as coisas porque achamos que não temos tempo. E é verdade que não temos muito tempo. Mas se nós nos limitarmos, fizermos o tal contrato, é isto que vou fazer e não mais, estão a ver, devemos organizar o nosso mentorear, é isto que quero dizer. 5 concepções erradas do que é necessário para ser um bom mentor. Muitas vezes pensamos que ser mentor tem que ter já muita idade, não é? Tem que ser pelo menos um velhinho de 83 anos. Eu não sei se para as pessoas jovens, dissemos aqui que é importante elas terem adultos, mas será que para uma jovem de 17 anos ter um mentor de 83 ou uma mentora será o mais adequado? São necessários adultos, isso é verdade. Pessoas que tenham maturidade, mas não têm que ser velhos, não é? Um jovem adulto pode ser muito útil a um jovem, ainda não adulto. Porque é mais próximo deles. E quando lhes mostramos abertura e interesse, eles são realmente influenciados. Ainda ontem à noite a minha filha me dizia que tem 2 alunas a quem ela ouviu, escutou, ouviu-lhes as conversas sobre, enfim, as suas preocupações. Elas agora estão coladas a ela, são a sombra dela. Quer dizer que elas encontraram nela uma jovem adulta, mas ainda jovem, em quem se revêem, em quem confiam, que sentem, apesar de tudo, próxima, não é? O que teria mais dificuldade em fazer com uma pessoa de 50 anos. Portanto, quanto mais próximo, adulto, mas próximo da idade, é muito bom. Também outra coisa que muitas vezes nos impossibilita é pensarmos que temos que ser perfeitos.
não é? Para podermos ajudar os outros. Não temos que ser perfeitos. Temos que fazer com o que somos, não é? E também que os mentores têm que ter todas as respostas. Também não temos que ter todas as respostas, não é? Podemos é procurá-las com essas pessoas, as respostas possíveis. Também pensar que só quem tem um curso é que pode fazer isso, quem tem realmente um currículo, quem estudou. O que se pretende no mentorear é a partilha de experiências e ajudar a pessoa a descobrir-se e a fazer o seu próprio percurso. E também esta ideia de que nós temos que fazer com que a pessoa que estamos a influenciar mostre frutos, ou seja, termos que ver imediatamente os resultados daquilo que nós estamos a fazer, pode ser um handicap para podermos ajudar. Não temos que ver imediatamente os resultados. Às vezes os resultados só se veem bem mais tarde, não é? Se estamos apressados, podemos criar um grande obstáculo à nossa influência junto do outro. Penso que já não estou muito longe do fim. Vamos avançar ainda. Outros obstáculos ainda é a dificuldade em encontrar um devido papel e comportamento. O que é que vamos fazer? É na escolha da pessoa também. É a questão do tempo. Será que temos tempo suficiente? Por vezes o mentor tem que esperar tempo e isso pode desencorajá-lo. E também é importante que o responsável pela educação, particularmente os pais, não sejam excluídos. Ou seja, é importante que nós não peguemos a pessoa como se fosse nossa e excluamos a família. Estão a ver? Quando queremos ajudar alguém, nós temos que incluir a família. Porque se a família se sente excluída, em vez de termos na família um apoio, nós vamos ter na família um inimigo, que vai dificultar muitíssimo a nossa influência também. E ter agendas ocultas. Eu estive a ver o que é isto das agendas ocultas. É quando nós, já falámos nisto, buscamos outros objetivos que não aqueles que manifestamos à pessoa. Como seja a nossa autoafirmação, como seja a nossa validação, como seja o nosso, reconhecimento dos outros. Nós devemos sempre perguntar-nos porquê é que faço aquilo que eu faço. Faço por mim ou faço pelo outro? Portanto, quando o fazemos pelo outro, se as coisas não correm tão bem, nós não somos tão afetados. Nós ajudamos o outro pelo outro. E é muito mais positivo do que quando ajudamos por nós ou para nós. Então, aí as coisas podem realmente complicar-se. Podemos avançar. Portanto, isto são comportamentos que nós devemos evitar. Já falámos aqui. Não criticar, não julgar, mas é importante ali o segundo, não dar conselhos excessivos. Ser mentor não é dizer à pessoa tudo o que ela tem que fazer. Às vezes achamos que temos que dar muitos conselhos. Os conselhos é melhor ajudarmos a pessoa a descobrir o que é bom para ela, não é? Em vez de lhe dizermos o que ela tem que fazer. A pessoa precisa de se identificar com aquilo que lhe dizemos e não ter apenas que obedecer àquilo que nós lhe dizemos, não é? Outra dificuldade que nós temos algumas vezes é não conseguirmos que a pessoa mude de comportamento, não é? As pessoas podem ter comportamentos negativos, nós podemos procurar ajudar, mas às vezes não conseguimos, não temos que nos sentir culpados por isso. Devemos cumprir a ordem das Escrituras, que é ajudar, transmitir um legado que é um legado que nós também recebemos da nossa experiência de vida e sentir satisfação por estar ajudando alguém a ter sucesso. Eu penso que já cheguei ao final do meu tempo, Cristina. É porque avançamos então ainda só um bocadinho. É porque isto, como é muito grande, eu não quero roubar o tempo. Estou a ver ali a doutora Cláudia já à espera. Podemos avançar? Também, agora vamos ver as características da pessoa
a quem queremos ajudar. É bom que seja uma pessoa ávida por aprender, porque se ela não quer aprender, às vezes não há nada a fazer. Que seja capaz de trabalhar com outros, não é? Em equipa. Se ela é aqui paciente, eu diria perseverante. Se ela é perseverante, se ela realmente quer aprender e está pronta a gastar-se um pouco nessa aprendizagem. Se ela é capaz de correr riscos para adquirir comportamentos novos, não é? Se tem uma atitude positiva e se ela é aberta. Se ela tem estas características, as pessoas que vocês estão pensando ajudar, podem crer que então o vosso mentorear será um mentorear com êxito. Podemos avançar. Portanto, benefícios de ter uma mentora. Ter uma mentora promove o verdadeiro crescimento e os desafios em sua vida. Ter uma mentora provê um modelo para se seguir. Ter uma mentora vai ajudar a alcançar os alvos de forma mais eficiente. E ter a influência de uma mentora pode beneficiar outras pessoas na nossa vida. Ao fazermos isso, nos aperfeiçoamos e melhoramos a qualidade de vida para poder influenciar aqueles que crescem. Ou seja, é muito bom ter uma mentora. E é muito bom ser mentora, não é? Ser usado por Deus para ajudar as outras pessoas a crescerem. Vamos avançar para o próximo. Então, para nos aperfeiçoarmos, precisamos de fazer perguntas e ouvir atentamente. É importante ler, ou seja, ser mentora é um aperfeiçoar-se permanente, não é? É um estudar diariamente, não é? Portanto, é uma função na qual nós crescemos e que devemos estar sempre estimulados para avançar e nos desenvolvermos mais. Ler, assistir a seminários como vocês estão a fazer aqui, observar pessoas que são especializadas nestas áreas, matricular-se em algum curso ou outro tipo de treinamento, mesmo, enfim, estar atento, não é? E tomar iniciativas neste sentido. Alguns exemplos de mentores na Bíblia. Maria e Isabel, quem é que foi mentora aqui? Foi Isabel. Priscila, Áquila e Apolo, quem foi mentor? Priscila, Áquila e Apolo. Foi Priscila e Áquila que foram os mentores. Eles é que levaram Apolo e é que o instruíram, lembram-se? E Barnabé e Paulo, quem foi mentor? Acham que foi Paulo? Paulo foi maior, né, a nível de prestígio como pessoa, mas Barnabé é que foi um bom mentor de Paulo. Lembram-se quando toda a gente ninguém abria a porta a Paulo, todos tinham medo dele. Quem é que foi realmente ter com Paulo e o levou à igreja? Foi Barnabé, não é? Quando ele tinha ido lá para... qual era a terra de Paulo? Tarso. Quando ele tinha ido para Tarso e até ficou lá alguns anos, se pensa, quem o foi buscar para ele vir trabalhar foi novamente Barnabé. Barnabé é que foi aqui o mentor de Paulo. Claro que depois Paulo já não precisou mais de Barnabé, não é? Até se zangou com ele e acabou. Separamos agora aqui, o teu mentorear terminou. E pronto, e tinha realmente terminado. Mas até ali ele foi muito útil, não é? O mentor também não é um mentor para toda a vida, não é? É um mentor para um período do nosso percurso. Exatamente, em que precisamos de ajuda e de revelação. Paulo, Tito e Timóteo, aqui é evidente que foi Paulo o mentor. Noemi e Ruth. Noemi, Jesus, Maria e Marta. Claro que foi Jesus. Foi Jesus. Avançamos.
Na igreja e no lar, muitas mulheres sentem que necessitam de mentoras porque não têm familiares e parentes por perto, cada vez isto é mais verdade, as famílias se separam muito, não têm treinamento nas artes práticas, então ter uma pessoa por perto que nos ajude é importante, não têm modelos para crescerem espiritualmente, porque mesmo espiritualmente é-se muitas vezes solitário. Como eu já disse aqui, eu conheço pessoas que saíram da igreja porque se sentiam sós na igreja. Então, estar atento àquela que está ao nosso lado e que possivelmente, mesmo espiritualmente, precisa de crescer, ter alguém por perto. Né? Ou porque são mães solteiras, são pessoas que têm situações de vida complicadas e que é necessário apoio, não é? São perguntas que elas às vezes se fazem: devo ficar em casa a cuidar do meu filho, devo ir trabalhar, como é que eu devo relacionar-me com o meu marido, estou sozinha, com medo. Quantas pessoas necessitam realmente deste apoio? Nós, não há muito tempo, tivemos numa igreja que eu não vou dizer qual é, estávamos na igreja e entrou uma jovem grávida, já em fim de gestação. Ela veio à igreja, ela estava completamente sozinha, aqui em Portugal, e depois, deu à luz um lindo menino. Felizmente que a igreja a acolheu, a acompanha, e que há pessoas específicas que realmente orientam esta mulher. Depois ela mais tarde não precisará, mas por enquanto ela necessita do apoio de alguém mais velho que realmente se aproxime dela e a ajude. Portanto, devemos aceitar estas pessoas na igreja, acolhê-las, sermos próximas, ser compassiva, animar esses novos crentes em todo o tempo e em qualquer lugar, termos compaixão das pessoas, porque as pessoas, por vezes, até podem ter comportamentos que nós não aprovamos. Mas o mentor não está para aprovar ou reprovar, está para orientar e ajudar a desbloquear e a continuar. Penso que será o penúltimo. Portanto, devemos prever amizade e laços espirituais, ensinar pelo exemplo sem ser perfeito, ouvir as perguntas que as pessoas fazem, oferecer soluções fundamentadas na Bíblia, prever ajuda em tempos de necessidades, partilhar o seu testemunho pessoal. É muito importante. O que é que Jesus fez por mim? Quando eu partilho o que Jesus fez por mim, é muito importante, porque é um testemunho prático. Dado na prática, Jesus agiu na minha vida. E eu estou aqui, sou testemunha disto. E para finalizar, é importante esta mentorização, porque se cada mulher mentorizasse, como diz ali, 12 pessoas, que elas, por sua vez, mentoriassem 12, chegaríamos a 144, não é? E se aquelas mentoriassem 12, chegaríamos a 1728. E assim sucessivamente, até chegarmos, já viram, a 2 milhões, quase 3 milhões. Portanto, comecemos, não importa o número, mas estejamos atentos, sobretudo, na nossa igreja, se há pessoas que necessitam do nosso apoio, da nossa orientação. Não pensemos que, se calhar, não estamos à altura. Estamos sempre à altura de chegar junto de uma pessoa, saber quem é, de onde veio, qual é a sua história de vida, interessarmos-nos por ela, convidá-la à nossa casa, partilharmos com ela a nossa experiência espiritual, orarmos com essa pessoa. É sempre adequado e é sempre atempado fazermos este trabalho junto das pessoas da nossa igreja. Se pudermos ir mais longe e ajudar de maneira mais específica, melhor. Se não, pelo menos isto já é realmente muito bom. E manifestarmos um amor incondicional, portanto, para com aqueles que estão à nossa volta. Condicional quer dizer, nós nos interessamos por eles e os ajudamos, independentemente
de quem eles sejam, fazendo como fez Jesus, não é? Amando as pessoas, porque é amando as pessoas que elas se podem transformar e tornar naquilo que é possível elas serem. Que Deus nos abençoe a fazermos isto e podemos começar pelo menos com uma pessoa na nossa igreja a fazer este trabalho de mentorear. Portanto, isto é liderança, é liderar para ajudar alguém a alcançar uma vida mais realizada em Jesus.